odiar é uma palavra até certo ponto forte, porque nós cristãos, na verdade, não temos esse ódio, mas a Bíblia diz que nós temos que ter fome e sede de justiça. Isso é quase um ódio, mas não chega a ser um ódio, porque o cristão não tem ódio no seu coração, né? Nós rimos, nós brincamos, nós nos divertimos e nós levamos a obra e a palavra de Deus com muita seriedade. Então, fome e sede de justiça, eu entendo o que a Bíblia diz lá em Provérbios 8,13, que quem teme a Deus aborrece o mal. A Bíblia diz que o temor a Deus consiste em aborrecer o mal. Uma pessoa não pode simplesmente dizer, eu temo a Deus. Não, se ela teme a Deus, ela tem que ser inimiga do mal. E a Igreja Universal é o mal. Um dos males que existe nesse mundo, porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas a Universal é um dos males existentes nesse mundo. A Universal é um palco de idolatria com os seus objetos ungidos, um palco de espiritismo disfarçado de cristianismo. Aquilo chama-se Igreja Universal do Reino de Deus. De igreja e de Reino de Deus não tem nada, é mentira, falsos testemunhos. Eu quero ver eles trazerem diante de mim uma pessoa que tenha sido curada lá, uma pessoa que tenha sido liberta de demônio, uma pessoa que tenha se conquistado alguma coisa. Eu vou apresentar para eles os horrores que eu conheço de pessoas que foram persuadidas por eles a dizer que tem empresa, que tem carro novo, que tem empregado, quando na verdade não tem nada. Eu jogo isso na cara deles. Eles são um bando de falsos. Então não é que eu tenha ódio, mas a minha missão com fome e sede de justiça é levar o pessoal da Universal a refletir, a abrir o entendimento, a pelo menos, como eu costumo dizer, fazer uma oração, não ficar engolindo nessa terra tudo que os homens dizem, tudo que os homens fazem, porque cada um de nós tem um cérebro e tem que botar esse cérebro para pensar. E as pessoas estão aí sendo iludidas, venha para cá que você vai conquistar, e elas estão lá, aí põe-se um falso testemunho, as pessoas acreditam naquele falso testemunho. É que nem totobola, é que nem loteria, é que nem fazer os 13 pontos na loteria, é a mesma coisa que está acontecendo com a Universal. Então realmente eu emprego todas as minhas forças contra a Universal. O que eu puder mostrar para a população que eles estão mentindo à luz da palavra de Deus, eu vou mostrar. Eu diria que 50% dos meus trabalhos são para que o povo brasileiro entenda essa realidade. É porque o ser humano é muito fácil de ser enganado. Um dia eu já fui enganado. É difícil você encontrar alguma pessoa que de alguma maneira não tenha se iludido e se enganado com alguma coisa. Então a população é muito fácil, ainda mais quando a pessoa está em sofrimento. E hoje nós sabemos que salário é uma coisa que não é para qualquer um, casa própria não é para qualquer um, condições financeiras é uma coisa difícil, é uma selva de pedra que nós vivemos. Então as pessoas ouvem essas falsas promessas e acabam se iludindo. Então multidões entram na Universal, mas antes da Universal, multidões já estavam entrando na Igreja Católica. Antes da Igreja Católica, multidões já estavam cultuando as doutrinas do Egito. Antes do Egito, multidões já estavam cultuando a doutrina dos hinduístas. Hoje nós temos lá na Índia um templo erigido ao deus rato, onde as pessoas levam seus filhos para serem mordidas pelos ratos e dizem que seus filhos foram beijados pelos deuses. O ser humano é muito fácil de ser enganado. Agora Jesus Cristo disse em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Mas a verdade está na Bíblia. Se as pessoas não querem ir para a Bíblia, vão ficar engolindo as mentiras da Igreja Universal. Sim, elas são livres para acreditar no que elas quiserem, como eu sou livre para falar do que eu quiser, né? Inclusive, como já comentei assim, levemente, fui preso por 18 dias por uma lei que, sei lá, que já rasguei ela tantas vezes que já nem sei mais se ela existe, uma tal de lei CAO, Lei de Combate à Intolerância Religiosa. Eu já falei, enquanto não aparecer homens, ou exércitos, ou armas que me possam parar, eu vou continuar falando, e fica o meu recado, que o meu rebanho está crescendo a cada dia que passa. Cada dia que passa não sou mais só eu falando, hoje já somos mais de 200 falando.
Então vai chegar uma hora que seremos milhares falando, e não vai ter quem nos cale, nem com prisão, nem como o delegado Henrique Pessoa disse para mim, o delegado: eu sou macumbeiro, sou espírita e eu armei para você. Ele não arma mais para ninguém. Quando o assunto for religião, se tiver envolvido um membro da minha igreja, ele vai pensar duas vezes antes de se meter com isso, porque ele viu o que eu disse para ele dentro da delegacia dele, e falei muito bem na cara dele que ninguém me cala, eu falo o que eu quiser, eu falo o que eu pensar e sei que falo a verdade. Agora, as pessoas são livres para crer no que elas quiserem? Sim. Eu não pego ninguém pelo braço, eu não arranco ninguém, eu não paro ninguém na rua para dizer: você tem que sair da Universal, você tem que sair da idolatria dos bonecos de gesso da Igreja Católica, você tem que parar de invocar os mortos. Não, eu não falo nada disso. Agora, a minha parte é o que o Senhor Jesus disse: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Eu tenho essa ordem que vem do céu, e não vai ter homem nessa terra, enquanto eu tiver o fôlego da vida, não vai existir homem que me detenha. Inclusive, de vez em quando, eu lanço o meu desafio. Então as pessoas são livres para crer no que elas quiserem. Agora, eu também sou livre para falar o que eu bem entendo, e o dom da fala que eu tenho não foi homens que me deu, foi Deus. Então eu falo mesmo. Tenho vários processos movidos pela Igreja Universal contra mim. Vários. Por quê? Porque as pessoas pegam os meus trabalhos da internet, folhetos de coisas que eu escrevo, mensagens, CD, DVD, e elas vão e multiplicam isso e distribuem para os membros da Igreja Universal. Eles pegam isso e levam lá para a direção da Universal. E a direção da Universal vê o meu nome no CD, vê o nome da minha igreja e criam processos contra mim. São vários processos da Universal contra mim, mas eu nem vou lá, eu não quero nem saber daquilo. E quando o oficial de justiça vem na minha porta, eu digo que não vou assinar nada, não vou comparecer lá, porque eu tenho muito mais o que fazer. E um dia, se vier alguma ordem de prisão, alguma coisa, para mim tudo é lucro, porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Então a Universal pode continuar mandando seus processos contra mim, porque eu vou continuar falando da Universal até o meu último segundo de vida. A verdade é que o problema, mesmo a Universal sendo esse gigante midiático, pelo menos que tem até um canal de televisão que é a Rede Record, que pertence à Universal. A Rede Record foi comprada com o dinheiro dos membros da Igreja Universal, e hoje os membros da Universal não têm nem direito nem de passar na porta. A Universal é esse gigante, só que as minhas palavras, elas são muito profundas. As minhas palavras libertam pessoas, as minhas palavras abrem o entendimento das pessoas. Eu falo do que é certo, eu não fico girando com palavras. A minha espada, ela é pontuda, o meu tiro é certeiro, e quando as pessoas me ouvem, elas caem na real. Eu recebi já dezenas de e-mails, dezenas de telefonemas de pessoas dizendo: pastor, depois que eu ouvi o seu CD, eu saí da Universal. Depois que eu li aquele estudo, eu entendi que eu estava sendo enganado. Pastor, agora a minha igreja, pessoas até de outro estado, a minha igreja é aqui na frente do computador, ouvindo os seus trabalhos, aprendendo dos seus cultos. Então a Universal, ela se sente revoltada assim. Mesmo que eu seja hoje uma formiguinha, o que eu falo são palavras de Deus, e isso alcança as pessoas. Eles não querem perder nada, então eles lutam contra mim o tempo todo. Perdem tempo, porque eu nem sequer compareço lá para dar satisfação a eles. Há muitos anos atrás eu passei por lá, quando a Universal ainda se abria uma Bíblia e se dizia: vamos orar. Hoje isso não existe mais na Universal. Hoje não se aprende Bíblia, não tem estudo bíblico na Universal, ninguém fala em oração, é tudo conversa fiada hoje, é só uma fonte de engano. E por que eles não incentivam mais as pessoas sequer a ler a Bíblia? Porque quem lê a Bíblia acaba tendo conhecimento da verdade. E quem tem conhecimento da verdade não vai aceitar ser escravizado pela Universal ou por qualquer outro conceito religioso. Quem lê a Bíblia vai entender que verdade só o Evangelho de Jesus Cristo, que morreu na cruz pelos nossos pecados. Então, a minha família realmente passamos por lá um período, mas foi um período que pegamos a Universal ainda com verdade. Hoje ela é uma mentira, e é por isso que eu uso essas camisas. Iurde, a prostituta universal. Porque prostituta é uma palavra bíblica, como de Apocalipse 15, que mostra de uma organização que um dia serviu a Deus e agora não serve mais. A Universal é um templo de Satanás, e eles podem mandar quantos processos eles quiserem, eu vou continuar falando. Essa camisa foi uma frase que eu criei, e eu
mencionei e vários membros da igreja já lançaram ela pela internet, YouTube, Facebook, e é uma ideia que a gente divulga. Quando as pessoas se interessam em saber por que estamos fazendo isso, elas acabam se deparando com os nossos trabalhos. Quando elas veem nossos trabalhos, elas têm a chance de ler alguma coisa, de ouvir alguma coisa que lhes abra o entendimento. A nossa missão, a nossa vontade é somente ver o povo da Universal deixar de ser escravizado. Não estamos chamando ninguém para cá, nós só queremos fazer o nosso papel, e o nosso papel é levar a verdade. Então, nós usamos essas camisas, outras pessoas na igreja têm essas camisas, e por onde a gente vai, muita gente até questiona, e nós temos aí a oportunidade de mostrar a razão da nossa divulgação. O que Guaraci relata na entrevista dele, nada está mostrando que ele é, como eu costumo dizer, um pilantra, um sem vergonha, porque na Universal eu conheci pessoas que foram pagas para entrar de cadeira de roda e sair andando, né? Deixar bem claro isso, eu conheci pessoas que eram pagas, que recebiam dinheiro para chegar em cima do palanque da Universal e se fingir endemoniado, porque aquilo atrai a atenção das pessoas. Só isso. Conheci pessoas, por exemplo, até aqui mesmo, na Rua Sara, aqui no bairro de Santo Cristo, quando descemos ali a Rua Sara, nós encontramos 2 mendigos. Esses 2 mendigos já apareceram de cabelo feito, barba feita, é um homem e uma mulher. E lá na TV da Universal, e eles dizendo aqui, ó, nós resgatamos da rua, essas pessoas se converteram, essas pessoas agora fazem parte da Igreja Universal. Mentira, essas pessoas continuam ali na rua, dormindo na chuva, no sereno, pedindo esmola, passando fome, carregando as suas roupas velhas, elas continuam lá no mesmo lugar, mas apareceram na TV da Universal, e os bispos da Universal não deram a chance a essas pessoas de falar não, iludindo-os, chamando para um prato de sopa, para dar eles uma roupa nova, levaram eles, fizeram as filmagens, jogaram na televisão para atrair a atenção do povo, para dizer que eles estavam fazendo uma obra social. Mentira, eles não fazem obra social nenhuma, porque quando eu um dia frequentei a Universal, uma vez tinha um jovem lá que foi até o Bispo Macedo, que estava dando um culto, e pediu a ele um dinheiro para passagem, porque ele disse: pastor, eu vim para a igreja e só tinha o dinheiro da vinda, e agora não tenho como voltar, dá para me arrumar o dinheiro da passagem? E o Bispo Macedo disse para o jovem que o dinheiro da passagem não podia arrumar para ele o dinheiro da passagem. Essa é uma instituição que não dá nada para ninguém, eles só tiram. Então essa entrevista desse Guaraci nada mais prova que ele é um servo do diabo mesmo, mentiroso e enganador, porque eu aqui fiquei bem perto da segunda mais famosa sede da Universal, que é em São Cristóvão, na Rua São Luís Gonzaga 477, eu estive bem perto disso, eu vi quantos testemunhos mentirosos eles colocaram na televisão, de gente que se disse empresário, que nunca foi nada, de gente que se disse ter largado o vício de maconha, de cocaína e de cigarro, que nunca largou nada. Eu conheci essas pessoas, porque a Universal era bem perto daqui, eu sempre morei no bairro. Então o que ele fala é pura mentira. Se as pessoas dão muito dinheiro, é isso? Ah, sim, nós conhecemos constantemente. Aqui na igreja mesmo, hoje tem várias pessoas que foram membros da Universal, que chegaram a dizer que davam R$800 por semana na Universal. Entende? Porque eles persuadem. Se você não der, o diabo vai te roubar. Se você não der, olha, o devorador vai alcançar a tua casa. Essa campanha, Deus revelou, você tem que dar. Olha, Deus sabe que você tem dinheiro. E começam a persuadir psicologicamente as pessoas se veem com medo de Deus, sem conhecimento, sem entendimento, porque não lê Bíblia, e aí vão dando tudo que tem. E eu conheço vários casos de homens que se separaram de suas esposas porque já não aguentava mais. De tanto que elas, tudo que tinha dentro de casa, elas pegavam para dar para a Universal. Vendia a máquina de lavar, vendia o micro-ondas, vendia tudo. E o marido não aguentava de se matar de trabalhar. Chegou um ponto que não deu mais. Teve que cada um ir para o seu lado. Então, na Universal não tem nada de verdade, só tem mentira. Aqui não, aqui nós seguimos a regra bíblica. Regra bíblica para nós
é as pessoas entregarem o seu dízimo. Porém, eu não sei quem dá dízimo ou quem não dá. Eu não tenho controle disso, eu não tenho ficha de membro, eu não tenho ficha de tesouraria, eu não sei CPF de ninguém, não sei título de eleitor, não sei identidade. As pessoas entram aqui, a nossa caixa de oferta está lá quieta, no canto, no final do culto eu abro. Se tem oferta, eu vivo delas, se não tem, eu vivo sem elas. É assim o nosso comportamento. Não falamos de dinheiro nos nossos cultos, não falamos nem do dízimo, não falamos de oferta, não falamos de nada disso. Apenas nós ensinamos a Bíblia, e à medida que cada um quiser se enquadrar na Bíblia e achar que deve ou não deve fazer, o ser humano é livre para fazer aquilo que ele bem quiser, porque Deus nos criou todos livres. É mais uma fraude, mais uma farsa. Como já falei anteriormente, eu conheci várias pessoas, tanto se dizendo libertas de vícios, quanto curadas. Inclusive, eu conheci, eles devem lembrar muito bem desse nome, José Carlos, o Joca. José Carlos, o Joca, foi um homem que era homossexual e contraiu AIDS. E ele apareceu num programa que a Universal tinha no Canal 9, com um bispo branquinho chamado Clodomir. Um tal de bispo Clodomir que dirigia esse programa do Canal 9. E o Joca, que morava aqui a poucos metros da minha casa, o Joca compareceu lá no Canal 9, com documento e tudo, dizendo que tinha sido curado de AIDS na Igreja Universal do Reino de Deus. Só que um mês depois, eu estava sendo convidado para ir no enterro do Joca, que morreu de AIDS. Não foi curado nada. Eu tenho certeza muito bem que a Universal lembra do testemunho do Joca, porque na época era quando a AIDS estava em alta. Aquilo deu uma repercussão tremenda e muita gente foi para a Universal naquela época por causa do falso testemunho do Joca. Só que o Joca morreu de AIDS, não foi curado nada. Então os testemunhos de cura que a Universal profere são blasfêmias e são mentiras. Eu conheci muita gente da Universal, muitos homens, muitas mulheres, muito falso testemunho. Eu conheci pessoas aqui mesmo, de parentes de moradores do bairro, que deram testemunho de que tinha enriquecido, que tinha virado empresário. Eu conheci tudo isso que hoje a Universal dá como testemunho. Eu já conheci há anos atrás pessoas que receberam dinheiro, outras não receberam dinheiro, foram persuadidas, porque eles diziam assim: não, você tem que dar o testemunho pela fé, porque se você der esse testemunho, Deus vai te honrar. E a pessoa diz assim: não, mas não aconteceu nada disso da minha vida. Não, mas é pela fé. Você diz que aconteceu, que vai acontecer. E pessoas apareceram na televisão da Universal dando esse falso testemunho, persuadido pela fé. Eu tenho certeza que muitos membros da Universal que vão me ouvir, eles sabem que isso é realidade, porque certamente já tentaram persuadir eles também. Então, eu conheci muita gente, homens, mulheres, até adolescentes na Universal, fingindo ser curado, fingindo ser endemoniado. Eu já conheci muita gente, inclusive aqui no Rio de Janeiro, você às vezes passa pelos sinais e você vê crianças pedindo dinheiro nos sinais. Essas crianças são enviadas da Universal. Quando nós apertamos elas, porque são crianças pedindo dinheiro no sinal, mas estão bem vestidas, e a gente questiona: de onde você é? E eles ficam querendo fugir da conversa, até que a gente aperta, e essas crianças dizem que são enviadas da Universal, porque estão pedindo dinheiro. Eu não sei qual o fim desse dinheiro, qual o propósito desse dinheiro, mas até adolescente de 12, 13 anos, eu já parei várias vezes no sinal, já vi, batendo no vidro do meu carro, pedindo dinheiro, e quando eu questiono, é dinheiro para a Universal. O que vai se esperar de uma organização dessa? Agora, eu queria que algum bispo da Universal fosse homem o bastante, tivesse pelo menos um mínimo de dignidade e vergonha na cara, que quisesse discutir comigo diante de uma câmera. Tem muito mais verdade para dizer na cara deles, e quero ver se eles conseguem resistir à verdade que eu tenho para dizer para eles. Eles são falsos, eles são mentirosos, eles são enganadores, eles estão destruindo muitas vidas junto com a deles. Mas alguns ainda podem acordar, Não é uma igreja, é Deus. Então, aonde Deus tem comunhão, realmente a cura acontece. Aqui nesse ministério, nós temos pessoas libertas de traumas,
né? Traumas psicológicos, coisas terríveis. Nós temos pessoas curadas de feridas que não cicatrizaram. Nós temos aqui uma pessoa que foi curada de câncer. Temos uma pessoa curada de câncer. E temos tantas outras coisas que no momento eu não me lembro. Mas são 13 anos só com a igreja aqui e já vi muita coisa. Realmente Jesus Cristo cura. Mas Jesus Cristo não cura num lugar que tem um rótulo de igreja. Porque igreja para Jesus Cristo não é o que tem um nome, é o que tem uma prática segundo o Evangelho. Então, que Jesus Cristo cura, eu sei muito bem disso. Ele me curou da garganta, das minhas vias respiratórias, eu já fui curado dos ouvidos, eu fui curado da coluna, eu tinha problemas sérios de coluna, eu não fui curado por médicos, eu fui curado por Jesus Cristo. Realmente, eu uma vez caí de cima de um caminhão andando e a minha estrutura óssea ela ficou toda problemática e eu me mexia e sentia pontadas, e foi quando eu me firmei com Jesus, Deus começou a usar profetas na igreja, revelar sobre isso, e chegou um ponto que eu não sentia mais nada. Eu sei muito bem que Jesus Cristo cura. Agora, o Cristo que cura é o Cristo verdadeiro, o da Bíblia, não é o da Igreja Universal do Reino de Deus. Você não precisa pagar. Pois é, não precisa pagar. E eu viajei para o interior de Minas Gerais, e lá em Minas Gerais, na cidade de Abaeté, tem uma Igreja Universal, aonde eu vi lá um jovem de 16 anos, rotulado de pastor, que cobrava dentro da igreja, para fazer uma oração pelas pessoas, R$1. Cada pessoa que quisesse uma oração, ele cobrava R$1. Eu não entendo que igreja é essa que as pessoas acreditam. Se para fazer uma oração estão cobrando R$1, imagina para uma cura, quanto que essas pessoas não devem estar pagando. E cura eles não recebem. Na Igreja Universal não existe cura, são todos falsos testemunhos. Na verdade eu costumo dizer que isso é um mito, é uma falta de conhecimento bíblico. Claro que comparando uma igreja evangélica com uma católica, na verdade eu diria que não tem comparação. A Igreja Católica proclama que homens viram deuses realizando santos, é a tal canonização. Isso é totalmente fora da realidade de Deus. A Igreja Católica leva pessoas a se curvarem diante de bonecos de gesso, bonecos de cera. Isso aí é abominação diante de Deus. Agora, o conceito de evangelho é um conceito verdadeiro. Porém, no Brasil não se tem o número de evangélicos que as estatísticas estão mostrando. Por exemplo, as estatísticas do censo diz que no Brasil somos não sei quantos milhões de evangélicos, só que nesses milhões eles estão incluindo a Igreja Mundial do Poder de Deus, estão incluindo a Igreja Universal do Reino de Deus, estão incluindo a Pentecostal Deus é Amor, a Igreja Internacional da Graça, eles estão incluindo um monte de segmentos que sequer são evangélicos, porque evangélico é aquele que vive a regra do Evangelho. Quem está fora da regra do Evangelho não é evangélico. Então, essa popularidade desse movimento gospel, um monte de cantor, um monte de coisa, isso é falso. No Brasil não existe esse número de evangélicos que as pessoas pensam que está existindo. O censo não tem condições de dizer o que é um evangélico e o que não é um evangélico. Eu tenho condições de dizer o que é um evangélico e o que não é um evangélico. Como? Pela prática da regra bíblica, mas o censo não conhece a Bíblia. Então, se eu abrir uma birosca, um botequim e botar o nome ali, igreja evangélica, o censo vai passar por mim e vai perguntar quantos membros tem aí na tua igreja evangélica. Eu vou dizer, aqui dentro tem 50 cachaceiros, e ele vai dizer que são mais 50 evangélicos. O censo não tem condição de dizer o que é um evangélico e o que não é um evangélico. Então, no Brasil não tem tantos evangélicos. Evangélico é aquele que está disposto a morrer pelo evangelho. Isso é um evangelho. Eles estão fazendo uma espécie de cópia, né? Essa é uma realidade que estão se iludindo, né? Mas esse místico todo de mentira, essas falsas igrejas evangélicas, segmentos católicos, segmentos espíritas, nesse século 21, conforme a profecia bíblica, vai ter tudo um fim. O século 21 é o desfecho da história espiritual, em que Jesus Cristo vai pisar no Monte das Oliveiras. Então tudo isso vai ser pisado, tudo isso vai ser resumido a pó. Jesus Cristo vai implantar o seu reinado milenar. Agora, essa visão da Igreja Católica
de chamar pessoas para lá, levar pessoas famosas. Imagina, até o Belo canta dentro das igrejas católicas. Como que eu posso ter um púlpito para pregar a palavra de Deus e eu botar o Belo, que não professa nem a fé, aqui para cantar? Que história é essa? Onde é que nós estamos? Então a Igreja Católica nada mais fez que um movimentozinho. E esse movimento, como o povo católico não sabe de nada, não sabe nada além de um Pai Nosso, não conhece nada de Bíblia, qualquer um que bota lá para eles é motivo de aplauso e alegria. Ah, o Belo vai vir aqui na paróquia tal, a multidão vai para lá. A Igreja Católica jogou essa cartada, deu muito certo. Não estou falando nada contra o Belo, estou falando contra a situação, uma organização da igreja, né? A Igreja Católica jogou isso, deu muito certo, colocou um monte de padre como cantor, compositor, um monte de show. Inclusive a Igreja Católica está levando até bandas evangélicas, que para mim não são evangélicas, porque se uma banda se diz evangélica, ela não tem que cantar dentro de uma paróquia católica, não pode participar daquilo. Então a Igreja Católica está levando até pseudas bandas evangélicas para cantar dentro das suas dependências, e estão juntando multidão. Mas só que o reino de Deus, a porta é estreita. Jesus falou que o reino de Deus, a porta é estreita e poucos passam por ela. Eu não vou passar pela porta que conduz ao reino de Deus cantando, dançando, nem aplaudindo ninguém. Eu vou passar vivendo uma vida de santidade, com dignidade, com honra, amando o meu próximo, sabe? Com um prumo de justiça, de retidão na minha vida e, sobretudo, dando a vida pelo Evangelho. Essa é a chave que abre a porta do reino dos céus. Escrevi 2 livros. Um é Sequestrado pela Democracia, que conta toda a história da minha prisão, como declarou o delegado: eu armei para você, o palco montado com vários jornalistas da Rede Globo, que também a Rede Globo não gosta nem um pouquinho de mim, porque a Rede Globo manipula muita coisa e eu tenho conhecimento disso e eu falo isso, eles não gostam de mim. Então houve todo um cenário montado por um delegado espírita, né? Um delegado homossexual, o espírita foi o Henrique Pessoa, o homossexual Daniel Mair, e eles montaram todo o palanque, criaram um monte de documento, mandaram para a juíza a Lubanco, né? A juíza Lubanco, mandaram isso para ela e ela decretou a minha prisão. E nesse livro eu conto todos os horrores, todas as coisas contra a lei e como o objetivo deles era que eu retirasse os meus trabalhos da internet. Eu não retirei nenhum, estão todos lá, e eu joguei mais uns 200 lá, criei mais uns 200 trabalhos, joguei tudo lá, trabalhos com milhares e milhares de acessos, divulgo para o mundo todo. Eles me ameaçaram de prisão pela 2ª vez, eu continuei. Eu discuti com o delegado, botei ele no lugar dele, dentro da delegacia dele, mostrei que ele não dá ordem para mim, não vai ser ele que vai controlar as palavras da minha boca, nem ele, nem ninguém. Então o livro Sequestrado pela Democracia mostra essa guerra que aconteceu lá dentro da delegacia e o que se sucedeu. E depois eu fui escrever também Sistema Jurídico em Colapso, para criticar esse sistema que não passa de uma pornografia, porque hoje a prisão de uma pessoa é decretada por outra. Na delegacia junta-se provas e joga para a mão de um juiz, e ele olha aquilo e decreta a prisão de alguém sem sequer ouvir esse alguém. Isso para mim é um absurdo. E ainda tem outros detalhes muito mais agravantes. Se vai decretar a prisão de alguém, deveria pelo menos ter uma junta, uma comissão para analisar provas e contraprovas, para se decretar a prisão de alguém. A prisão de um ser humano, de um chefe de família, ficou os meus 3 filhos chorando e ficou a minha esposa passando as dificuldades, sem ter como ir ao mercado, como ter que controlar a casa, controlar 3 crianças, ficou em dificuldade. Os irmãos da igreja ajudaram bastante, mas nunca é como a gente está em casa. Então, quer dizer, eu simplesmente fui retirado da minha família, fiquei preso por 18 dias, meus filhos chorando, traumatizados, sendo trucidados na escola. Por quê? Porque uma mulher juíza achou que estava tudo certo, que podia decretar minha prisão. Mas eu tenho certeza, eu garanto que ela, antes de pensar em decretar a prisão de outro religioso agora, ela vai pensar 2 vezes, porque se acessar o nome dela lá
na internet, vai ver o que eu fiz de vídeo falando sobre ela. Eu não tenho medo de ninguém. A Rede Globo e tanta gente, eles têm sim um grande poderio, né? Um império, mas eu não tenho medo de nada. Eu entendo que eu, com Deus, eu venço qualquer exército. Eu não tenho medo de nada. Eu não tenho medo de polícia que vai passar na minha porta para tentar me matar. Eu não tenho medo de delegado. Eu não tenho medo de governador. Não tenho medo de prefeito, de presidente. Eu não tenho medo de traficante. Eu conheço vários lugares por aí que pastores abriram igreja no alto do morro e traficante foi lá e mandou fechar. Eu quero ver mandar fechar a minha igreja. Quero ver mandar fechar a minha. Eu não obedeço traficante, não tenho medo de ninguém e muito menos tenho medo da Rede Globo. E outra coisa, na minha igreja não senta político. Eu não tenho pacto com político, eu não preciso deles. Eu preciso de Deus, e Deus eu tenho todo dia. Quando me levanto pela manhã, eu tenho esse Deus, e eu não abro mão dele. A Bíblia é a palavra de Deus e ela é o bastante. Eu, quando me converti, eu não tinha um short para vestir, mal podia comer, mal podia dormir. Eu andei com Jesus Cristo em verdade, em fidelidade, e hoje eu tenho muito mais do que o que eu necessito para viver. Então, para mim, Jesus Cristo é o maior poderio bélico que possa existir. As palavras dele para mim são suficientes. Ele dá a vida e ele tira a vida na hora que ele quiser. Se alguém quiser se levantar contra mim e ele quiser fazer, se alguém tem uma parada cardíaca, ele faz. Se ele quiser anular a vida de alguém, ele anula. E a Bíblia diz que tudo que sobrevier sobre mim é projeto de Deus. Então eu não temo a nada nem a ninguém, e muito menos o poder dos políticos ou da Rede Globo. Mas é um pouco perigoso, né? Você tem na família também. Sim, é perigoso para os outros, não para mim. Para os outros é perigoso. Eu não aconselho que ninguém fale da Rede Globo. Eu não aconselho que ninguém fale dos políticos. Não aconselho que ninguém fale do governador. Não aconselho que ninguém fale de traficante. Deixa isso para mim, porque para mim não tem perigo. O meu Deus me garante. Olha, eu só acho que sobre a visita do Papa, o Estado brasileiro não deveria custear. É uma agressão. Parece que agora são 18 milhões investidos na visita de um homem religioso. Isso poderia até ser considerado uma afronta às outras religiões. O Brasil tem budistas, o Brasil tem hinduístas, o Brasil tem evangélicos, o Brasil tem uma série de representações de vários segmentos religiosos. Então, investir 18 milhões em segurança, em comida, em hospedagem, para que um homem religioso venha ao país, isso não passa de uma grande agressão. Agora, todo dia nós ouvimos notícias: mulher grávida dá à luz no meio da rua, pessoa morre sem atendimento hospitalar, hospitais estão sem médico, médicos estão reclamando por melhores salários, equipamentos estão quebrados nos hospitais. Ora, e aí o Estado vai disponibilizar 18 milhões para a visita de um homem religioso que não vai alterar em nada o bem-estar do ser humano, do brasileiro. Ora, e por isso nós já lançamos na internet e brevemente estaremos fazendo uma passeata com as camisas intituladas Médicos, o cartel dos assassinos de branco, onde vamos deslanchar um monte de críticas, inclusive sobre a questão dos hospitais abandonados. Quer dizer, os hospitais estão abandonados, as escolas estão em condições precárias. Muita gente não sabe porque não tem os filhos em escola pública, como eu tenho, mas meus filhos estudam na escola pública. A situação das escolas públicas está à beira do caos também. E agora o Estado vai disponibilizar 18 milhões para a visita do Papa. Eu não tenho nada contra o homem Papa, que eu nem sei quem ele é, nem conheço a fisionomia dele. Eu só acho que dos nossos impostos, dos nossos tributos, não deveriam ser disponibilizados para custear a visita. Então, isso é o que eu penso. Eu acho que não haveria necessidade de se trazer um homem à custa de 18 milhões de reais. Isso para mim é um absurdo. Para a economia, por exemplo, eu acho que não tem nada de bom. Porque o que vai gerar um capital é para os donos dos hotéis. A rede de hotelaria vai lucrar.
porque está vindo pessoas de outros estados e até de outros países para se hospedarem nos hotéis até de luxo que nós temos por aqui. Agora, para enriquecer rico, eu não preciso movimentar capital. Essa desculpa eu não aceito. Agora, se a visita do Papa fosse melhorar a vida dos pobres, aí eu bateria palma, aí eu estaria de acordo, aí eu até ajudaria. Agora, quem vai lucrar com a visita do Papa são só os ricos. O que vai ser vendido vai ser muita Coca-Cola, muito refrigerante, muito a rede de hotel vai lucrar. Ora, e quem vai fazer uso dessa visita do Papa, quem vai enriquecer mais ainda, é quem já é rico. Agora, me diz em que a visita do Papa vai beneficiar um pobre. Me diz o morador do morro, aquele que está morando no barraco, aquele que tem dificuldades financeiras, aquele que não pode dar do melhor para o seu filho. Me diz o que a visita do Papa vai adiantar para essas pessoas. Não vai adiantar de nada. Então, se a vida do pobre não vai ser melhorada, para que o Papa aqui? Para que eu preciso dele aqui? É o que eu penso. O nosso projeto nesses 2 cultos por semana é levar conhecimento para as pessoas, levar entendimento da Bíblia. Esse é todo o nosso projeto, que as pessoas conheçam Bíblia. E nossos cultos aqui, a gente passa por eles sem tocar em assunto de dinheiro. Não paramos no meio do culto para dizer, olha, agora nós vamos recolher os dízimos. Nem isso nós não fazemos aqui, porque o nosso objetivo não é esse. Eu não perco tempo, o tempo que eu tenho para falar da palavra de Deus, eu não perco tempo falando de dinheiro. Tá? Então, nossa caixinha de oferta fica lá no fundo da igreja. Se alguém passar por lá e quiser depositar a sua oferta ou o seu dízimo, é com a pessoa. Eu não tenho controle disso, não sei quem dá dízimo, não sei quem deixa de dar, essa informação eu não tenho. E também eu não trato ninguém. Tem pessoas que encostam com seu carro novinho aí na porta da igreja e tem gente que vem a pé. Todos têm o mesmo valor diante de Jesus Cristo. Aqui na minha igreja não assume cargo ou posição ou trabalho quem é rico ou quem tem dinheiro. Não temos essa visão. Então, nós temos apenas 2 dias de trabalho na semana e isso tem sido suficiente.